Então, amigos, dando continuidade ao nosso estudo de quinta-feira, nos coube essa noite trazer um trecho, a gente refletir sobre um trecho da carta de Paulo a Efésios. É o capítulo 5, versículo 20. Dando sempre graças a Deus por tudo, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, para ajudar a entender esse trecho, para a gente poder pensar um pouco mais sobre o que Paulo diz nesse trecho, eu recorri ao Emmanuel, numa lição que ele tem no livro Palavras de Vida Eterna, que chama-se Agradeçamos Sempre. E nessa lição, Emmanuel já nos traz, logo no primeiro parágrafo, ele já nos traz um alerta. Vejam só que interessante e que tão atual que é. Muita gente pergunta como se pode render graças a Deus pelas dores que sacodem a vida. Aí ele já dá, ali ele já convida a principal reflexão da noite para a nossa vida. Como dar graças às situações difíceis, às adversidades. Entretanto, basta leve reflexão para que venhamos a reconhecer a função renovadora do sofrimento. Olha que momento importante. Quando a gente passa por uma dificuldade, quando a gente passa por as perdas, os conflitos, as inquietações íntimas, inquietações conflituosas dos relacionamentos, a gente perde o chão, não é verdade? E aí Emmanuel veio falar pra gente que basta uma leve reflexão pra gente ver que tem coisa positiva nisso. Isso é desafiador, não é? É difícil a gente mudar o foco nessa hora. E ele vai trazer algumas situações que provavelmente alguns de nós até já vivenciamos algo semelhante. Atravessaste longo período de enfermidade, da qual te refazes. Dificilmente, e se ouvires a própria consciência, perceberás que a moléstia física, a doença, foi socorro valioso para que não te tirasse tremendas lutas de espírito. Então ele já fala ali, que de repente a agrura do sofrimento através de uma doença já foi algo para que te fizesse parar naquele momento, para que você não piorasse a sua condição, não trouxesse um comprometimento moral, um comprometimento maior da sua própria saúde lá na frente. Foste surrupiado, foste roubado na vantagem financeira. Então ele vem falar do revés financeiro, que muitos de nós já passamos, estamos passando, passaremos. Foste surrupiado na vantagem financeira que te colocava em destaque no trabalho que te assegura a subsistência. O momento da manutenção física, manutenção da casa, da sobrevivência. E se meditar severamente no assunto, se a gente para pensar a respeito, observarás que a suposta humilhação que te livrou de compromissos perigosos e arrasadores. Então, de repente, se o caminho que a gente estava seguindo, do uso do dinheiro, do recurso, se não estava correto, ou então uma pausa ali para a gente pensar melhor, de como a gente estava fazendo o uso daquele dinheiro, daquele recurso, para dar mais valor. Hoje tudo é tão ter, excesso, quer mais. Então, de repente, essa pausa para a gente pensar a respeito, para que não venhamos a nos prejudicar lá na frente. Amargaste a deserção, o sumiço de um amigo em cujo afeto depositavas a maior esperança. E se estudares a ocorrência com plena isenção de ânimo, concluirás que o tempo te libertou de um laço impróprio que se transfiguraria talvez de futuro em pesado grilhão.
Então ele vem falar, né, aquelas amizades que de repente a gente vem, né, a se decepcionar lá na frente, né, vem trazer algum motivo de desafeto, de conflito, situações corriqueiras, né, que todos nós passamos, mas sempre vem trazer a ponderação de algo positivo, né, que na hora da dor a gente não enxerga, né, a gente não consegue render graças, como diz Paulo. Emmanuel segue: não te confies às aparências, louva o céu azul que te imprime euforia ao pensamento, né? Louva, né? Agradece ao céu azul, né? Que empolga a gente, né? Um dia de céu azul, sol brilhando, mas agradece também a nuvem que te garante a chuva, que é mensageira do pão, né? Então ele traz um olhar do sol bonito, do céu aberto, mas também da chuva que é necessária para a manutenção da vida, de toda a vida. Mesmo que não entendas de pronto os desígnios da providência divina, recebe a provação como sendo o melhor que merecemos hoje, em favor do amanhã, porque vai nos construir, vai nos edificar. E ainda que lágrimas dolorosas te lavem a alma toda, rende graças a Deus. Então, o convite de Emmanuel, né, nessa lição é para que a gente amplie os horizontes, que a gente comece a enxergar além da dor, né? Estou falando que a gente não tenha que sofrer, não tenha que se permitir sofrer. Sim, mas, né, em determinado momento a gente tem que arregaçar a manga e seguir a vida, né? Então ele vem convidar a gente a tirar as boas lições das dificuldades, das adversidades. E essa lição nos convida a falar sobre gratidão, sobre o olhar da gratidão perante todas as circunstâncias, todas as vivências que a gente tem, todas as experiências que a gente vive, né? Sejam boas, sejam ruins, né? E a postura da gratidão, ela demonstra maturidade. Ela demonstra uma postura diferente diante da vida, mais madura, né? mais forte para perseverar mediante as dificuldades. A Joana de Ângeles, que é a mentora do Divaldo, ela, em toda a série dela de livros, né, do estudo psicológico dela, ela fala muito, inclusive, da gratidão. Mas, em especial, nesse livro aqui, que eu recomendo, quem tiver interesse, Psicologia da Gratidão. É um livro só sobre gratidão. Olha a tamanha, né, a relevância desse assunto. Né? Joana vem discorrer um livro inteiro sobre gratidão. Fica a indicação de leitura, quem tiver interesse, pode falar com a Suzy e com a Rose, que a gente pode encomendar também, tá bom? E aí ela vem dar uma aula pra gente sobre gratidão. Ela vem falar que a gratidão é um sentimento tão profundo, tão mais puro, que é difícil da gente exercitar realmente, né? Porque ela não se limita, a gente associa geralmente a gratidão com uma troca, né? Como uma recompensa. E ela diz que é muito além disso, né? Porque o sentimento da gratidão, ela traz uma satisfação pessoal, ela traz alegria, ela tem caráter, ela tem um cunho de terapia. A pessoa grata, ela é mais feliz. Ela é mais feliz. Ela se permite ser mais feliz. E com isso, a saúde física, emocional, psíquica dela também agrega, também cresce por conta da prática da gratidão. Ela tem alegria em viver. Mas a gente sabe que, infelizmente, né, na grande massa que a gente vive, é justamente o contrário que impera. Concordam? Qual é o contrário? A ingratidão. E a gente sabe que a ingratidão, ela traz amargura. Justamente tudo o contrário que Joana coloca sobre a gratidão. Ela está geralmente associada com orgulho, né? Ela está geralmente associada com egoísmo, certo? Então ela tem efeitos deletérios, tem efeitos ruins para a gente, né?
Então, o indivíduo ingrato, ele tem uma sombra dentro de si, né? Ele externa coisas ruins, porque dentro dele não tem coisas boas, né? Ele tem a característica de ser inquieto. Ele vive em desequilíbrio e, consequentemente, desequilibra todo o entorno dele, todo em volta dele. E aí, nesse processo, a gente tende a alimentar doenças. Doenças físicas, psíquicas, emocionais, espirituais. Né? Por isso a importância da gente falar sobre esse assunto, para a gente entender como que está o exercício da nossa gratidão. O ser grato, né, o indivíduo que é verdadeiramente grato, ele não experimenta decepções. Porque ele não espera a resposta, ele não espera a troca. Né? Então, ele entende que o exercício da perfeição, a gente não está nessa condição. Né? Então, ele sabe que não dá para esperar a perfeição do companheiro, não dá para esperar a perfeição do colega de trabalho, não dá para esperar o que é o ideal, porque nós não estamos ainda nessa condição. Então ele não espera, então ele não se decepciona. E ele não sofre com isso. E como o Emmanuel diz lá no começo da lição, é difícil agradecer pelas dores, não é? Demais. Porque a gente, principalmente no começo, né? A gente até baqueia, chora, fica triste, mas o despertar dessa noite, o convite que a gente vem fazer para nós, né? Eu me coloco nisso, é a gente poder mudar o foco dessas dificuldades. É não viver da queixa. É enxergar as coisas potenciais, as coisas boas que podem estar por trás do momento adverso, do momento difícil que a gente vive, né? Então, assim, dentro do que é possível se conquistar, dentro do que é possível crescer mediante aquela dificuldade. Vivemos na era do consumo, onde queremos, o verbo conjugado é ter, e cada vez mais, e cada vez mais, e cada vez mais. A gente não tem a preocupação com o ser, né? A gente quer cada vez mais. E com isso, essa velocidade que a gente tem de querer as coisas, isso traz uma desvalorização para as conquistas. Quer um exemplo? E nesse exemplo eu vou entregar que eu não tenho 20 anos, né? Mas vocês acreditam, né? Hoje em dia, como é que a gente escuta música? Aplicativo do celular. Está na sua mão, a um toque, milhões de música a hora que você quiser. Né? Como que era? Dizem, né, que era no passado. Você queria aquela música que você gostava muito. Você tinha que ficar colado no rádio. Tem gente... Não, sabe o que é fita cassete aqui todo mundo, né? Você tinha que ficar colado no rádio com os dois dedos aqui assim, ó, play rec. E tinha que ser junto, pá! Senão não grava, né? E aí você, pum, dava pra gravar e você ficava, ai, vou poder ouvir a hora que eu quiser. Aí depois você tinha que rebobinar com a bic, né? A fita. E me falaram. Mas aí nesse processo de gravação você tinha que torcer para o locutor não falar assim, Tribuna FM, que estragava a música, né? Aquela música da fossa, né? Que você queria escutar e para voltar a fita, escutava de novo. Hoje qual é a graça? Hoje você está ouvindo lá no Spotify, no Deezer, às vezes você nem termina de ouvir a música, você já troca. Isso atrapalha a gente. Então não tem valor. Isso é ruim. Isso é muito ruim. Então quando a gente faz essa reflexão da gratidão, é um exercício que a gente pode fazer. Vamos listar. Aqui, desse lado a gente coloca tudo de que é ruim que a gente enxerga na nossa vida.
Te coloca lá, desabafa, coloca tudo que a gente enxerga de ruim e do outro lado a gente coloca tudo de que é bom na nossa vida. A de que é ruim sai rapidinho. As coisas boas a gente demora mais. Mas se a gente tiver carinho, paciência e atenção, a gente vai virar folhas e folhas de coisas boas que a gente viveu até agora. Folhas e folhas. Nessa lista de coisas ruins, que a gente vai construir rápido, e porque a gente está vibrando isso, né? A queixa, que a queixa é um vício, né? Um costume, é um hábito nosso, então por isso que a gente pega e já lista rápido o que é ruim, né? Nisso a gente tem dificuldade de identificar as coisas boas, e com isso a gente deixa brotar no nosso íntimo a sombra da ingratidão. Então, além de não sermos gratos, somos ingratos. E essa noite eu trouxe uma historinha para a gente aprender um pouquinho. Está nesse livro aqui, ó, também fica de recomendação para vocês, de indicação. Reportagem de Ela em Túmulo, do Humberto de Campos, pelo Chico. A gente vai falar da história chamada A Queixosa. E a gente vai falar sobre a história da dona Bem-vinda. E a história da dona Bem-vinda não é mera coincidência que seja familiar a nossa. Nós somos bem-vindas, né? A dona Bem-vinda ela era amplamente conhecida, infelizmente, pelas queixas, pela prática da queixa, constantes queixas. Órfã de pai e de mãe, vivia de um modesto salário de uma fábrica, que obteve, né, esse emprego através de ajuda de alguns amigos bondosos. Não era casada, mas tinha 2 sobrinhos muito dedicados a ela, muito carinhosos, que zelavam por ela, né? Bem-vinda estava sempre rodeada de oportunidades benditas, mas não sabia aproveitá-las. Cristalizada nas queixas, consumia suas próprias energias. Olha só que importante isso. O quanto de energia a gente gasta reclamando. Sua mente enfermiça, né, adoecida, não permitia que enxergasse as situações mais belas da vida, porque a gente não tem a lente. A gente não vai enxergar mesmo. A gente não vai enxergar. A gente não vai ter a lente que permite que a gente enxergue as coisas boas da vida, porque a gente está no vício da queixa, do resmungo. Certo dia ela se queixou com uma colega, né, do trabalho, o quanto era infeliz, o quanto estava largada ao léu. E a colega, sempre muito amorosa, muito paciente, tentava mostrar para ela que tinham coisas positivas apesar das dificuldades. Estavam empregadas, tinham saúde, tinham uma família, né, no caso dela, os sobrinhos que eram amorosos, eram prestativos, mas não tinha jeito. Dona Bem-vinda estava sempre mal-humorada, sempre queixosa, e aí fala dos sobrinhos que é só mais uma preocupação que tinha na vida dela, enfim. Se estava frio, ela lamentava que estava frio. Se estava calor, ela achava ruim com a natureza. E se chovesse, então, pior ainda. Dizia ter perdido a fé, descrente das orações, né? Ela tinha uma vizinha que orientava ela, não, tenha fé, vai melhorar, as coisas vão ficar melhor, as coisas vão mudar. E ela falou, não, perdi a fé, não tenho mais fé não. Aconteceu tanta coisa ruim na minha vida, não oro mais também, não quero nem saber. Meu pai morreu, meu noivo me largou, só as coisas ruins, nunca tinha uma coisa positiva para narrar. E aí a paciente e amorosa vizinha falou, não, quem sabe todas essas desilusões que a senhora viveu, de repente não foi para o seu bem, né? De repente Deus livrou a senhora de um noivo que de repente não fosse trazer a parceria, né? Sempre trazendo aquele olhar de positividade, né? De análise, mas não teve muito jeito. Ela não tinha condição de perceber as oportunidades de que ela tinha para agir e da assistência de que ela recebia através das pessoas.
da colega de trabalho, da vizinha, da assistência dos sobrinhos, que para ela era um peso, e na verdade eles tinham um grande carinho por ela, né? Mas Dona Bem-vinda cria que ela era um Marte, né? Mas acabou agravando a sua ociosidade mental, falta de produtividade, falta de ser útil, né? E foi relegada ao plano absoluto do isolamento. Não, se isolou por total, não queria saber de amigos, de trabalho, de sobrinho, de ninguém, né? Daí então veio a morte do corpo, né? Que então veio convidá-la a novos testemunhos. E aí acordou na vida pós-morte, né? Na vida real, que Humberto de Campos diz, e aí ninguém a aguardava, ninguém foi recebê-la. Dona Bem-vinda esperava que após os sofrimentos, que ela achava que eram grandes sofrimentos vividos na Terra, seriam convertidos em felicidade celestial. Só que qual que é a diferença? Ela não tolerou os sofrimentos de maneira resignada. Ela não teve resignação ativa. Ela só queixou. Ela não produziu, né, buscando a melhoria, contornar, melhorar a situação. Depois de súplica, né, depois de tanto sofrer, ela de fato se voltou em oração, né, emocionada, e aí ela sentiu que alguém se aproximou dela. E aí era a mãezinha dela, da Dona Bem-vinda. E a mãezinha fala assim: Bem-vinda, não te dirijas a nosso pai lamentando o aprendizado em que te encontras. Toda queixa é viciosa. Converte-se em crítica injusta à providência. Estás convicta que sofreste na terra, entretanto a verdade é que envenenaste os poços da divina misericórdia. Fugiste às ocasiões de trabalho, desfigurastes o quadro sublime de realizações que te aguardavam. Ela não enxergou as oportunidades e compromissos que ela tinha de fazer acontecer, de fazer melhor, de se transformar, ajudar o outro. Hoje, aprendes que a lamentação é a energia que dissolve o caráter e opera o insulamento da criatura. Isso para todos nós. Não é só, por isso que eu falei, né? Dona Bem-vinda somos todos nós. Todos nós reclamamos, né? A diferença é assim, como é que está essa balança, né? Do agradecimento e da queixa. Não soubeste conquistar a gratidão das criaturas, minha filha, nem mesmo das coisas mais íntimas do caminho. Sofre, minha filha, a dor de agora é tua criação exclusiva. Não imputes a Deus, né? Não ponha na conta de Deus as falhas que se verificaram por ti mesma. Ó minha mãe, disse Bem-vinda, não poderei, porém, voltar e aprender novamente no mundo? Disse a mãezinha mais tarde, por agora, para que alcances alguma tranquilidade, incorporar-te-ás, né, fará parte a extensa falange espiritual que auxilia os rebeldes inconformados da luta humana. Reduziste a existência a montão de queixas angustiosas, sem razão de ser. Trabalharás agora em espírito ao lado daqueles que se fecham na teimosia quase impenetrável. Porque a gente se cristaliza. A gente se blinda de maneira muito negativa, né? Nada passa. A gente fica impermeável. E aí então, Dona Bem-vinda foi trabalhar nessas frentes, né? de socorro, de assistência, para aprender e orientar com o passar do tempo aqueles que tiveram o mesmo comportamento que ela no passado. Nós somos Dona Bem-vinda. A Joana de Ângeles diz que reclamação é perda de tempo, totalmente. É a perda da oportunidade de ser útil. A reclamação nos fecha para a sintonia com o auxílio superior, totalmente. A gente fecha o canal, a gente tira o cabo USB, a gente não consegue receber a assistência, a inspiração, o socorro. A gente não ouve. A gente não ouve.
Se analisarmos detidamente, chegaremos à conclusão de que a vida nos oferece muito mais motivos para agradecer do que para reclamar. Façamos essa reflexão, e esse é um exercício íntimo, é intransferível, todos nós temos que fazer. Vamos realmente colocar na balança. Vamos colocar à prova essa afirmação da Joana, de que a vida tem mais coisas boas do que coisas ruins. E a gente sabe que tem, né? Que o nosso orgulho, o nosso dodói não deixa assim, né? Não deixa a gente assumir isso. Agradecer faz bem à saúde do indivíduo. Agradecer nos torna felizes, pois aprendemos a enxergar novos horizontes. Na vida, é recomendável aprendermos a agradecer mais e a reclamar menos. Amigos, o convite da noite é para que a gente coloque realmente essa balança para funcionar. E a gente vai ver que vai disparar em coisas boas, né? O pratinho de coisas boas vai estar mais pesado. Podem acreditar. Basta a gente ter humildade, né? A gente deixar um pouquinho a nossa dor de lado e começar a enxergar com os olhos amorosos, para que a gente reverta essa atitude de gratidão e felicidade, para que possamos ser esse agente transformador, porque é contagiante. Não é contagiante você estar do lado de uma pessoa que é feliz, que é alegre, que é grata? Sejamos nós essa pessoa que influencia positivamente, que agrega valor, que faz crescer, que cresce junto. Eu agradeço a atenção de vocês, os ouvidos carinhosos e a paciência de vocês nessa noite, minha gratidão. Eu gostaria de encerrar nosso bate-papo de hoje fazendo a leitura de uma mensagem do Chico, né, do Emmanuel, na verdade, como a nossa prece final. Eu convido que todos direcionem seus corações e seus ouvidos a essa mensagem do Emmanuel. Ela chama Agradecemos. Senhor Jesus, nós te agradecemos pela coragem de facear as dificuldades criadas por nós mesmos, pelas provas que nos aperfeiçoam o raciocínio e nos abrandam o coração, pela fé na imortalidade, pelo privilégio de servir, pelo dom de saber que somos responsáveis pelas próprias ações, pelos recursos nutrientes e curativos que trazemos em nós próprios, pelo conforto de reconhecer que a nossa felicidade tem o tamanho da felicidade que fizermos para os outros. Pelo conforto de reconhecer que a nossa felicidade tem o tamanho da felicidade que fizermos para os outros. Pelo discernimento que nos permite diferenciar aquilo que nos é útil daquilo que não nos serve. Pelo amparo da afeição no qual as nossas vidas se alimentam em permuta constante. Pela bênção da oração que nos faculta apoio interior para a necessária solução de nossos problemas. Pela tranquilidade de consciência que ninguém consegue subtrair-nos. Por tudo isso, e por todos os demais tesouros de esperança e de amor, de alegria e de paz, de que nos enriqueceste a existência, sê bendito, Senhor. Ao mesmo tempo que te louvamos a infinita misericórdia, hoje e para sempre. Que assim seja.